Olá, eu sou o Sérgio Quintela, repórter da revista Veja São Paulo. Estou com Raul Justilores, editor-chefe da revista, e a gente vai falar no podcast SP Sonha do assunto Não no Meu Quintal. As pessoas não querem que a feira fique na rua, a lombada fique na porta de casa, isso olhando de um ponto de vista pequeno, mas do ponto de vista da cidade também, ao longo dos anos a história nos mostra que isso também acontece. Não é isso, Raul? As pessoas... A cidade vai crescendo ao longo das décadas, mas, por exemplo, a região central de São Paulo, o centro expandido não cresceu tanto quanto as periferias. Você vai no Grajaú, você vê que aquelas residências sobrepostas, uma em cima da outra, se multiplicam, cada vez mais gente, cada vez mais população. Por que no centro de São Paulo, na região do centro expandido, isso não acontece, Raul? Olha, São Paulo é um grande exemplo do não no meu quintal, porque o centro expandido tem a mesma população basicamente há 20 anos. São 2 milhões de sortudos paulistanos que moram onde estão 67% dos empregos da cidade. Então essas pessoas estão perto dos empregos, da escola, do entretenimento e tudo mais. E por incrível que pareça, tirando o centro, ou seja, a região da Sé, e a Bela Vista, o Bexiga, apenas essas áreas são consideradas muito densas. Todas as grandes áreas densas da cidade estão fora do centro expandido. As áreas mais densas da cidade são Grajaú, Sapopemba, Paraisópolis. Aí tem muita gente, mas que está longe dos empregos e dos transportes. Pensando aí no mapa de São Paulo, é como se nessa área central surgissem 1000 leis ou 1000 barreiras que impedem, na verdade, novas construções, novos prédios e novos moradores, ou troca-se aí os 6 por meia dúzia, e onde cresce para valer é em onde está longe de tudo. O não no meu quintal, como você bem colocou, pode se aplicar: eu não quero a feira na minha porta, eu não quero barulho, eu não quero bloquinho de carnaval. Não quero a FEBEM. Eu não quero a FEBEM, mas eu também não quero hospital, eu não quero escola. Ou seja, a gente precisa, mas não faça aqui. O problema é que quando o poder público se ausenta em equilibrar o que alguns moradores mais poderosos querem e vai empurrando, a cidade toda é empurrada, né? Se você não cresce para cima, você cresce para os lados. E a gente tem várias polêmicas em São Paulo nesse sentido, né? Eu diria que hoje esses privilegiados, e de novo, esses 2 milhões de moradores do centro expandido são privilegiados, que estão perto de tudo. Os outros 10 milhões a gente pode discutir. Agora, esses 2 milhões são mais privilegiados. Mas se você pegar bairros como a Moca, bairros como a Barra Funda, que edificaram nos últimos anos, cresceu o número de moradores nesses bairros, esses fenômenos não se encaixam ali, não vão na contramão do que você disse? Vão na contramão, mas ainda é muito pouco. São números minúsculos, né? Eu brincaria, os novos habitantes da Barra Funda, os novos habitantes da Moca, não são 50 mil para cada, até menos. Então, se a gente pensar que a cidade cresceu aí 1,5 milhão de habitantes nesses últimos 20 anos, é muito pouco. Então são 100 mil pessoas, acho que nem chega a 100 mil pessoas nesses bairros, mas todo o resto foi na periferia. Se a gente pensar, é como um fenômeno aí centrípeto, né? Então, os muito ricos ou os mais ricos moram nessas áreas desejadas, perto do Ibirapuera, perto da Faria Lima, perto da Paulista, onde estão os empregos, onde estão os restaurantes, o lazer. A classe média alta tem que ficar um pouquinho mais distante. Depois vem a classe média, aí a classe média baixa. Então, quanto mais você afasta as pessoas de morar dessas áreas desejadas, mais longe ficarão os pobres e os mais pobres. Não à toa que metade da cidade gasta 3 horas por dia no transporte público, de casa ao trabalho. Então, isso é um grande drama. Então, o paulistano, de novo, do centro expandido, acha: não, mas aqui já cresceu demais, aqui não tem infraestrutura. Aliás, é típico, né? Você vê moradores, hoje em dia, né, da Consolação, da Melo Alves: não, está nascendo prédio aqui, não tem mais infraestrutura. Não, queridos, onde não tem infraestrutura é no Grajaú, é no Capão Redondo. É em Itaquera,
quando construíram o estádio do Corinthians, a partir de 2011, ali 2012, muita gente falou, os governantes falaram, não, agora a gente vai construir um polo de trabalho na Zona Leste, quem mora na região não vai precisar mais, porque não por causa do estádio, mas por tudo que vem junto com o estádio. Resumindo, entramos em 2020, já estamos quase na outra Copa, 2 Copas na frente da de 2014, o estádio do Corinthians só recebe jogo do time, não tem show, não tem eventos, a região ali que deveria ter crescido mais, não cresceu tanto quanto deveria, e a população que poderia trabalhar na região é verdade, tem metrô, tem trem, tem ônibus, tem carro, tudo no mesmo corredor para sair dali, mas não consegue sair até hoje. Isso para a região da Zona Leste que tem tudo isso. Se pegar no Grajaú, o cidadão só tem ali o trem para ir trabalhar. É a mesma questão, né, Raul? Não, é um debate interessante porque dá a impressão, às vezes, e eu diria que tem certo populismo aí, né? Não, a gente deveria levar o trabalho até essas áreas, tipo, não venham para cá, né? Não venham para o centro expandido. Quase todas as vezes que governos disseram nós vamos levar empregos, deu muito errado. Até porque o governo não é empresário. O governo não entende muito de oferta e demanda e gasta muito mal o dinheiro que arrecada. E olha que ele arrecada bastante, mas gasta mal. Então a ideia de que a Itaquera ia criar aí um novo bairro por causa do estádio, isso não foi pensado. Né? Foi prometido, mas até porque pensado 2 não. anos antes, 1 ano antes, o estádio nem seria ali. Poderia ser em Pirituba. Podia o Morumbi ter sido reformado. Sim. E por aí vai, ou seja, prometeu-se muita coisa. Mas assim, na prática, não se levou esse desenvolvimento para lá. Então tem essa ironia, né? Até áreas aí mais próximas da região central, Brás, Moca, mesmo Barra Funda, ainda há muitos vazios nessas áreas e que não crescem. E que por algum motivo Água Branca, a quantidade de burocracia, de papelada, ou mesmo até descrença de que possa se construir nessas áreas, né? Ou seja, as leis de São Paulo são meio chocantes. A gente tem que lembrar uma coisa, né? Você pode construir uma vez o tamanho do seu terreno, é o direito que você tem. Você pode construir 2 vezes ou 3 vezes pagando para a prefeitura, uma outorga onerosa, uma espécie de ágio, né? E no máximo 4 vezes, que é muito pouco. Então a gente explora muito pouco a possibilidade dos terrenos. Para vocês terem uma ideia, em Barcelona, a média é 16 vezes o tamanho do terreno. É uma cidade muito densa. Aliás, Barcelona, apesar de não ter prédios altos, é muito mais densa que São Paulo. Ela não tem recursos, os prédios são todos colados, são baixinhos, mas são colados, né? Então os quarteirões são muito compactos. Paris também é assim, né? Com o agravante, né, que em Paris os apartamentos são muito pequenos. Então as pessoas fazem um escambo. Eu moro num apartamento minúsculo, mas aproveito uma cidade incrível como o meu quintal, como a minha sala de estar, né? Apartamento é para dormir, né? Tóquio também é assim de alguma maneira. Nova York, né? Os prédios são todos colados, muito altos, juntos. Então todo mundo consegue fazer viagens a pé. E a escala, tanta gente morando em cada quarteirão, que é uma escala que permite você ter comércio, restaurante na rua. Em qualquer quarteirão, né? Você vai a pé. Aqui você pode morar em muitos lugares, tem que pegar carro para achar uma padaria. Porque 5, 6 quadras de onde você mora não tem padaria. Então essa para mim é uma grande diferença. A gente mostrou na Vejinha no fim do ano passado a região dos bairros do Tamanduateí, Ipiranga, Vila Carioca, uma parte da Moca. Ali é uma área enorme, não é habitada. A prefeitura criou uma operação urbana ali na gestão Haddad, não saiu do papel até hoje. A prefeitura espera transformar aquela região nisso que você está falando. Não aconteceu e a chance disso acontecer daqui 10, 15 anos, como é que você vê? Tem chance, não tem chance? Olha, foi aquela capa da Vejinha sobre a Avenida do Estado. Avenida do Estado, né? A gente tem que lembrar que a Avenida do Estado, né? Você vê nada de um lado, nada de outro. No meio também o rio. O Rio também é um nada, infelizmente, né? O pobre Tamanduateí. Mas na prática é isso, né? As operações urbanas acabaram virando muito importantes
porque não se deixa construir no resto da cidade, ou constrói-se muito pouco. Então ali naquele pequeno perímetro, você pode construir 8 vezes mais. O que aconteceu com a Faria Lima, o que aconteceu com Águas Espraiadas. Isso resolve? Eu acho que não. Então você cria aí pequenos polos entupidos de prédios, e o resto da cidade, prédios baixos, casinhas, ou prédios até altos, mais magrinhos, né? O que a gente chama de paliteiro, né? Moema parece um paliteiro, ou Itaim. Porque na prática são prédios onde mora pouca gente. Tem poucos apartamentos, com famílias cada vez menores. A gente tem que lembrar que Paraisópolis tem mais habitantes que Moema. Sim. Paraisópolis é muito menor que Moema. Então é engraçado, onde as leis colaram, onde as leis funcionam, é para pouca gente. Há um limite do que se permite morar. Onde as leis não colaram, ou não são fiscalizadas, não chegam, não pegou, as leis não pegaram, aí você tem uma hiperdensidade. Aí eu diria que até exagerada, né? A gente precisa equilibrar isso. E a gente mostrou isso também numa capa da Vejinha sobre os puxadinhos fermentados, né? No ano passado a gente mostrou do fenômeno de construções sobrepostas nas regiões da cidade. A capa da multiplicação edição, das lajes. Sim, foi a foto do Alexandre Batibugli foi sensacional. A gente achou uma casa com 4 andares, 3 andares para cima, mais 4 para baixo num barranco, que mostra como isso acontece nas periferias. Autoconstruções, sem questões técnicas ali no negócio, e pior, sem a fiscalização da prefeitura. A prefeitura, mesmo depois de tudo, a prefeitura não foi nesses lugares. E a gente vê cada vez mais. Paraisópolis, em Heliópolis, a gente mostrou em Heliópolis prédios de 10, 12, 20 apartamentos num cubículo. A entrada, a pessoa que mudar para lá não consegue levar a geladeira, porque pelo cubículo não passa. É impressionante que a gente achou. Essas reportagens são do Sérgio Quintela. Tô vendendo meu peixe, Estado, você está vendendo seu peixe. Muito bem. Você pode achar no site da Vejinha essas reportagens. Tem lá as capas, né? Edições anteriores. É só clicar e achar. Mas é de fato, né? Essas leis, quando não pegam, elas são muito injustas. Parece que a gente tem umas leis para a cidade formal, onde tudo é proibido, ou tudo é decidido, ou não pode isso, não pode aquilo. E aí no resto, virem-se. Então essa é a questão do equilíbrio, né? A gente cria leis muito difíceis de serem cumpridas, então a periferia simplesmente não as adota, né? Isso acontece cá entre nós, eu brinco que é o puxadinho legal. A gente não tem só o puxadinho arquitetônico, né? Então a gente tem um sistema tributário maluco, caríssimo e pesado. Ninguém reforma. Vamos criar o Simples? Vamos criar o Simples de microempreendedor? Aí você vê assim, microempreendedores muito bem pagos, pagando menos imposto que a senhorinha, ou que é empregada doméstica, ou que o porteiro, que é registrado com carteira. Então tem algo muito errado quando você vai criando aí essas pequenas exceções, em vez de simplificar para todo mundo. E Raul, ainda nesse assunto, né, de não no meu quintal, tem um caso recente que acontece lá em Maresias. A prefeitura quer construir um conjunto habitacional, ou a prefeitura ou o estado, enfim, querem construir um conjunto habitacional de 400... A prefeitura de São Sebastião. A prefeitura de São Sebastião, isso. São 400 casas que vão ser construídas ali numa região relativamente nobre ali da cidade de São Sebastião, do bairro ali em Maresias. Só que o pessoal não quer deixar. Esse fenômeno não no meu quintal está acontecendo ali, como acontece em vários outros lugares. A gente vai falar também depois da Vila Leopoldina. Tem esses 2 exemplos aí. Eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo seu nome, né? Então a gente tem que chamar hipocrisia e a segregação pelos seus nomes, né? Eu imagino que essas mesmas pessoas devam falar em jantares e almoços por aí. Nossa, é um absurdo as pessoas morarem em barracos, as pessoas morarem em favelas, em morros. Chega uma chuva, derruba todo mundo fica desabrigado, que pena. Deveriam construir moradia. Isso é o que todo mundo fala, pega super bem. Reunião do trabalho, jantar com amigos, etc. Mas no dia a dia, não. Vão tirar as favelas e construir predinhos, ou nesse caso de Maresias, casas, perto da minha, nem pensar. Então, para mim isso é trágico. Até porque vem acompanhado de uma outra ideia. Vai desvalorizar o bairro.
Eu não quero ter pobres perto de casa. E essa é uma vergonha absoluta, porque assim, se você não quer pobres por perto, você deveria morar, sei lá, na Escandinávia. A gente está no Brasil. E a única maneira desse país progredir é ter moradia boa para quem é pobre. Até porque morar mal é quase uma maneira de manter o pobre sendo pobre. Você não tem um endereço correto, você não tem saneamento, então a tua saúde não melhora, você não está perto da infraestrutura urbana. Então é uma vergonha que está acontecendo em Maresias. Porque vamos fazer uma conta, né? Então quer dizer que o cara que construiu uma casa de 1.000 metros quadrados para usar uma vez por mês, 3, 4 pessoas, diz que a casa de 50 metros quadrados de uma pessoa que mora ali vai prejudicar a natureza? Não, né? Se você construiu a tua casa em frente à praia, grande, que você mal usa, você não é o grande defensor da natureza, Do meio ambiente. E vai achar que quem mora ali, até porque essas casas precisam de porteiro, jardineiro, caseiro, empregada. Onde essas pessoas vão morar? No barraco? Isso é uma vergonha. E na Vila Leopoldina acontece de uma forma parecida. A gente contou também na Vejinha, há uns 2 anos, a operação urbana da Vila Leopoldina, Isso. Que prevê a troca de um terreno da Votorantim, e do lado ali... próximo a CEAGESP, que está invadido há 60 anos, 50 anos, e a opção ali é uma troca por um terreno na Vila Leopoldina que pertencia à antiga CMTC. Os moradores da região foram em audiência pública, brigaram, e é justamente o título da nossa conversa, não no meu quintal. Eles não querem que as pessoas saiam da favela e vão morar nesse terreno. Eu não estou com a medida exata aqui, mas é um terreno grande, que vão ser construídos prédios residenciais para as pessoas saírem da favela e as pessoas continuarem morando na região. E detalhe, a promessa da Votorantim é uma grande parte desse terreno vai ser construída para o mercado. Sim. Então, vai ter prédio de luxo, vai ter prédio para classe média, provavelmente vai ter prédio de escritórios. O grande drama, pelo que se ouviu nas audiências públicas, é ter os prédios de moradia popular para os favelados. E a gente tem que lembrar que as favelas chegaram lá na Vila Leopoldina muito antes dos condomínios de luxo. Os condomínios de luxo chegaram depois. Ou seja, de novo, outra hipocrisia, eu diria vergonhosa. A gente tem que lembrar que justiça social também é permitir que todos possam estar perto das áreas com maior infraestrutura. Então, é uma vergonha, né? Em 2020, você está defendendo isso. Aliás, eu até lembro que o prefeito Bruno Covas, quando gravou aqui o podcast São Paulo Sonha, falou isso, que era vergonhosa essa atitude, mas é uma atitude barulhenta. Eu já percebi quando a gente publicou a matéria, muitas pessoas comentando nas redes sociais que absurdo, não pode ter aqui prédio de favelados, usavam esses termos. Eu sugiro a essas pessoas também viajarem mais. A gente tem que lembrar que, por exemplo, ao redor do High Line, aquele parque elevado em Nova York, que muitos moradores da Vila Leopoldina estão e tiram fotos e acham lindo, ali tem conjuntos habitacionais da Prefeitura de Nova York, com pessoas muito humildes pagando aluguéis baixos há décadas, né? O Lower East Side em Nova York também tem prédios aí de moradia popular subsidiada. Londres tem isso, Paris tem isso, e as cidades desenvolvidas do mundo já deram um jeito. Aqui em São Paulo, sei lá, tem um certo saudosismo de Maria Antonieta, né, do regime antigo, de achar que não pode ter pobre por perto. Alguns dos bairros mais legais de São Paulo tem pobre e rico morando a quarteirões. A gente tem uma capa sobre os Santa Cecílias. A gente tem que lembrar que em Santa Cecília tem gente muito humilde morando em prédios em frente ao Minhocão. Tem gente muito humilde morando aí em sobradinhos, em casas simples, que ficaram para trás, em terrenos que não podem ser verticalizados, do lado ou a metros de apartamentos caríssimos, de prédios novos.
E Santa Cecília, essa mistura fez muito bem ao bairro, até porque é um bairro que as pessoas caminham, circulam, etc. Bairros que quiseram ser muito segregados normalmente não têm vida. Há vários assim em São Paulo. Mas nesse caso da Vila Leopoldina, os moradores já estão ali no bairro. Eles moram a 1 quilômetro desse terreno. Esse terreno tem 33 mil metros quadrados, 1/3 do tamanho do Parque da Aclimação. É um terreno grande. E nesse caso, os moradores da favela já estão no bairro, já trabalham por ali e mesmo assim os moradores não querem que eles saiam desse gueto e partam para a região, para a área nobre desse bairro. E até uma aspa que a gente colocou na matéria de um morador, falando que a gente consegue ouvir nesse 1 quilômetro de distância o pancadão no fim de semana. Imagina eles fazendo o pancadão na frente do meu prédio todo fim de semana. Esse é o pensamento desses moradores. Olha, regras de convívio precisam melhorar para todas as classes sociais no Brasil. Eu não tenho dúvida que pancadão é algo muito desagradável às 3 da manhã de um sábado, mas também acho bastante desagradável a festona, a balada às 3:30 da manhã numa mansão em Alto de Pinheiros, ou provavelmente muitos desses prédios chiques da Vila Leopoldina. Então, assim, a falta de comportamento e de empatia, né, com o vizinho é muito comum no país. Eu acho que só apontar aí o dedo aí para os mais pobres é injusto, porque isso implica que a nossa elite é educadíssima, né? Mas quando eu vejo na Vila Madalena os mijões urinando na porta das casas, ali é a elite branca. Ali é o garoto que foi na escola ótima, que nasceu em berço de ouro, que posta a mensagem da Greta Thunberg no Facebook falando de meio ambiente, mas tá jogando latinha, que vai entupir bueiro, entupir boca de lobo, aquele xixi que vai parar no Rio Pinheiros ou no Rio Tietê. Então a gente tem essas hipocrisias. Sim, é claro que há conflito e é claro que sim, o pancadão é um problema? É um problema. Tem que ser sanado? Tem. Mas não vamos fazer de conta que é só o pancadão que é desrespeito aos vizinhos. E, de novo, a favela não vai desaparecer dali. Aliás, é muito melhor, até para a educação das pessoas que estão ali, que elas tenham uma casa correta, com luz boa, com saneamento, algo que com educação, com essa PPP, ela pode permitir, né? A gente tem que lembrar que um dos instrumentos aí da política habitacional, voltando para Nova York, porque é um caso que os brasileiros, paulistanos, costumam olhar aí com admiração, hoje em dia eles fazem esses conjuntos habitacionais em áreas nobres, ou eles permitem ou estimulam que prédios caros da iniciativa privada, da incorporação, tenham uma porcentagem mínima de apartamentos baratos, porque a ideia é misturar as famílias pobres em áreas com serviços bons. Então, se você permite que uma família de classe média baixa ou classe baixa more no Chelsea ou more no Upper West Side, você vai fazer com que essas famílias coloquem seus filhos numa escola pública daquele bairro. E a gente tem que lembrar, os Estados Unidos, como no Brasil, tem escola pública e escola pública. A escola pública, ainda mais lá, né? A escola pública de bairros ricos nos Estados Unidos é uma baita escola pública. Até porque lá os pais participam muito. Detalhe, né? Os pais participam muito da educação dos filhos e doam muito, e vão, e frequentam. Então, você permitir que crianças mais pobres frequentem essas escolas está garantindo aí uma ascensão social praticamente imediata. Aqui, quando você, por exemplo, seguindo essa pressão da Vila Leopoldina, se você tira a favela dali e manda esses moradores para algum gueto longínquo, essas pessoas não vão sofrer apenas no ônibus e no transporte público. Elas vão ter acesso a escolas ruins, a uma saúde ruim, que é o comum da periferia. Eles não vão ter esse exemplo, esse convívio com áreas da cidade que estão crescendo e que têm mais oportunidades. Nossa, esse papo rende, hein? Muito assunto. Rende, tem bastante assunto para isso. E até terça que vem no São Paulo Sonha. Obrigado, Sérgio Quintela. Obrigado eu. Até lá. Até.